Olá, você que acompanha o 3 Quarto Cego, eu sou Danilo Sanches Ferrari, tudo bem? E hoje eu quero falar de algo que pode tanto nos mover para o bem, quanto nos mover para o mal, quanto nos travar, quanto nos ensinar. Hoje eu quero fazer algumas considerações sobre o medo. Se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha o vídeo e me segue nas redes sociais. Compra na GearBest, ativa o sininho das notificações. E o medo é algo interessante. Eu estava discutindo isso com o Carlos Ferrari esses dias, que o medo é algo interessante. Nós, pessoas com deficiência, costumamos ser mais vítimas do medo. Porque nós ficamos com medo das pessoas nos rejeitarem, das pessoas não nos ajudarem a atravessar a rua, das pessoas olharem com cara feia pra gente, de não conseguirmos nos sustentar, de não conseguirmos fazer alguma coisa. Então, nós somos ameaçados pelo medo. Esse é um dos medos que oprime. O medo que te impede de seguir em frente. O medo que não te dá coragem. O medo que te impede de tomar o rumo da sua vida e seguir em frente. Esse é o medo também que afasta as pessoas do seu caminho, que não deixa as pessoas progredirem. Um outro tipo de medo é aquele medo que move as pessoas a fazerem coisas ruins. Com medo de alguma conspiração, com medo de algo mal acontecendo com ela, as pessoas agem em surto, agem preventivamente, machucando outras pessoas, se afastando de outras pessoas, brigando com outras pessoas. O medo também pode ser motor de discórdia, porque no medo as pessoas tendem a agir preventivamente. O medo também pode ser uma ferramenta de educação. Sabe por que o medo pode ser uma ferramenta de educação? Porque o medo pode te ensinar regras. Por exemplo, eu deixei de usar software pirata com medo do meu computador pegar vírus. Com isso, eu incuti dentro de mim que software pirata é errado. Então, o medo serviu para me ensinar. Aquele medo que diz, não roube o amiguinho que será preso. O medo que diz, não mate, não machuque, não estupre, porque você será punido, não só legalmente como socialmente. Esse é o medo que tem a educação, que tem a finalidade de educar. Então, eu diria que este é um medo bom. Esse é um medo que é bom as pessoas terem. Então, existe o medo ruim e existe o medo bom. O medo ruim é aquele medo que nos trava, que nos incita a fazer coisas ruins. E o medo bom é aquele que nos educa, aquele que nos impede de fazer coisas ruins. O problema é saber equilibrar estes dois medos. Porque os pais, por exemplo, uma criança, podem incutir tanto medo nessa criança que travem essa criança. Ou pais podem incutir tão pouco medo nessa criança que a criança faça coisas, inclusive, que não deve por não ter medo de nada. A sociedade tem que incutir medo na medida exata em todos os seus cidadãos, para que os seus cidadãos tenham aquela consciência de que eles não podem fazer determinadas coisas e que outras coisas eles devem até fazer com medo de que outras aconteçam. O medo deve ser uma ferramenta usada com equilíbrio. Como eu disse também agora, nós podemos ter o medo que nos impulsiona. Nós podemos ter o medo de ficar sós. Nós podemos ter o medo de ficar sem o sustento. Então esse medo vai nos mover a buscar coisas. Então o medo educa, o medo nos move, o medo nos para, o medo nos assusta, o medo nos faz fazer coisas ruins. Tudo isso é ferramenta do medo, tudo isso o medo. Mas as várias facetas do medo que fazem essas coisas, as várias faces do medo e as várias faces do medo que o medo nos faz agir, né? Eu acho o medo uma ferramenta interessantíssima, que a gente tem que saber usar com parcimônia, é claro, porque o medo, como eu disse, pode ser usado para o mal, e quando usado para o mal, o medo é ruim. Se usado para o bem, o medo é mais do que justo e mais do que bem-vindo. O que você acha do medo? Você tem medo? Quais são os medos que te travam? Quais são os medos que te movem? Quais são os medos que te educam? Se deixa aí nos comentários, se inscreve no canal,
Deixa seu like, compartilha o vídeo e me segue nas redes sociais. Compra na GearBest, ativa o sininho das notificações. Muito obrigado e falou!